gente, sou Contexto e trago fatos. Antes de começar o caso de hoje, quero pedir para você me ajudar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, curte, comenta, compartilha, assiste a playlist toda se você ainda não viu os casos. Aí depois vai lá nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo e aí a gente conversa sobre eles, sobre esse de hoje, sobre os próximos que você quer ver aqui para eu trazer. Eu gosto muito de ter essa troca, então é muito importante para mim. E é isso. Dado o recado, vamos pro caso de hoje. Febrônio Ferreira de Matos nasceu no dia 14 de janeiro de 1895 na cidade de São Miguel de Jequitinhonha, atual Jequitinhonha, Minas Gerais. Ele era o segundo filho de 14 filhos que o casal Teodoro Simões de Oliveira e Reginalda Ferreira Matos tiveram. Ele ganhou fama de Febrônio, índio do Brasil, filho da luz, que era assim que ele se apresentava para autoridades, para programas de TV, para autoridades judiciárias, para psiquiatras forenses, enfim. Assim ele ganhou essa fama. Seu pai, o Teodorão, como ele era mais conhecido, era lavrador, mas por um tempo ele também foi açougueiro. Ele era alcoólatra e ele agredia fisicamente a mãe do Febrônio muitas vezes e muito violentamente. E o Febrônio presenciava todas as sessões de espancamento e o Teodorão também espancava bastante os filhos. Em 1907 ele tinha 12 anos de idade e aí o Febrônio conheceu esse caixeiro viajante e saiu, fugiu de casa, foi embora com ele. E aí ficou muito tempo rondando as cidades vizinhas à sua cidade natal, até que ele foi parar em Diamantina, onde ele foi alfabetizado. Lá ele ganhava vida como copeiro. Mais tarde, em Belo Horizonte, ele se mudou para lá e foi trabalhar como auxiliar de serviços domésticos e como engraxate. Em 1909, Febrônio, que tinha 14 anos, foi parar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Febrônio começou uma vida de delinquente, sendo que entre 1916 e 1929, ele tinha muitas passagens pela polícia, por fraude, chantagem, suborno, roubo, furto e vadiagem. Numa dessas detenções, em 1920, ele foi parar na colônia correcional Dois Rios, em Ilha Grande. Lá ele estava lendo a Bíblia e acabou tendo uma visão onde uma mulher de longos cabelos loiros vinha e nomeava ele como filho da luz e dava a ele a incumbência de espalhar que Deus não estava morto. Segundo a visão que ele teve, ele também deveria tatuar meninos, mesmo que ele usasse de força física para isso, e ele deveria tatuar a si mesmo com o símbolo DCV-XVI, que significava Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã da vida. Essa tatuagem serviria então como um talismã para quem tivesse ela tatuada no corpo. Agindo como essa visão tinha falado para ele, o Febrônio foi lá e tatuou no tórax Eis o Filho da Luz e em volta do tronco as letras DCV-XVI. Febrônio então começou a escrever o livro As Revelações do Príncipe de Fogo, que foi publicado em 1926, na qual ele tentava trazer o que esses sonhos passavam para ele como visões. O livro é lotado de frases incompreensíveis. Em 1921, ao sair da colônia correcional, ele abriu uma cooperativa médica, que se chamava Auxiliadora Médica. E essa cooperativa era anunciada nos classificados do Correio da Manhã. Esse anúncio publicado pelo Febrônio foi lido por um dentista chamado Bruno Ferreira Gabina. Ele se interessou e foi atrás. Então o Febrônio se apresentou como Joaquim, índio do Brasil. E ele alugou um consultório para esse dentista e eles ficaram trabalhando juntos. Ele ficou auxiliando nos atendimentos dele. E eles ficaram por um mês nesse consultório, acabou que eles saíram, desistiram desse consultório e saíram sem pagar a locação. Em 1922, ele se apoderou do diploma do Dr. Bruno Gabina, abriu um consultório odontológico próprio no centro do Rio de Janeiro. E aí ele começou a atender como se fosse dentista e ele arrancava de maneira sádica, subsequentemente,
dentes sadios dos pacientes, das pessoas que iam lá buscar assistência dele. Devido à má reputação que ele adquiriu por causa disso, né, ele transformou o consultório em uma agência de empregos. E ele enganou diversas pessoas que iam lá atrás de emprego e depositavam um calção para ele. Perseguido pela polícia, em 1925 ele se mudou para a Bahia e abriu lá um consultório odontológico falso, onde ele usava o nome Dr. Febrônio Simões de Melo, Índio do Brasil. De lá, ele foi para Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo, e lá ele atuou como falso médico, de novo usando o nome do Dr. Bruno Ferreira Gabina. E lá ele não durou muito tempo porque 2 crianças morreram por causa de remédios que ele havia prescrito. Depois ele continuou atuando como falso médico na cidade de Rio Casca, em Minas Gerais, sob o nome de Dr. Uzeda Filho. E ele também acabou causando a morte de uma mulher que estava em trabalho de parto. De volta ao Rio de Janeiro, o Febrônio foi preso porque ele estava dançando nu no topo do Pão de Açúcar. No Hospital Nacional de Psicopatas, ele foi avaliado por diversos psiquiatras e ele foi diagnosticado com sérios distúrbios mentais. Mas ele não tinha situação financeira para ficar ali, então ele recebeu alta e ficou de novo à solta. Em janeiro de 1927, o Febrônio estava preso de novo, dessa vez na 4ª Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro. E lá ele abusou de 2 colegas de cela. Quando ele foi abusado o terceiro, de Djalma Rosa, que era o menor, ele resistiu muito, tentou brigar, então o Febrônio ficou muito irritado e estrangulou ele até a morte. Ele foi posto provisoriamente em liberdade. Em fevereiro de 1927, ele foi preso outra vez, quando ele foi pego dançando nu, pintado de amarelo, na frente de um menino que estava amarrado no tronco de uma árvore, uma criança, dessa vez no Corcovado. Como ouviu de testemunhas que o Febrônio tinha sido visto cozinhando na casa que ele era inquilino, uma cabeça humana que ele tinha furtado do cemitério do Caju, ele foi levado de novo para esse Hospital Nacional dos Psicopatas, onde de novo diagnosticaram ele com sérios distúrbios mentais. Em abril de 1927, o Febrônio foi internado no Hospital Nacional de Alienados, na Praia Vermelha. Ao receber alta, ele saiu com outro interno que também estava de alta, levou ele junto com ele. Esse jovem chamava Jacob Edelman, tinha 17 anos, e o Febrônio prometeu para ele um emprego no consultório odontológico dele. No caminho, eles passaram a buscar o Otávio de Bernardi, de 17 anos, que o Jacob conhecia e que o Febrônio também prometeu um emprego, só que dessa vez num abatedouro. O Otávio também tinha 17 anos. À noite, no local deserto de Mangaratiba, que fica no litoral sul fluminense, o Febrônio tatuou no Jacob as iniciais DCVXVI. Poucos dias depois, ele estava na Praia das Flecheiras, que ficava no extremo oeste da Ilha do Governador. É um lugar que depois virou o aeroporto do Galeão. Ele abusou sexualmente do Jacob com o Otávio assistindo. E depois ele abusou do Otávio também, mas não sem antes tatuar o Otávio. E depois ele liberou os dois, deixou os dois irem embora. No início do mês de agosto de 1927, o Febrônio fez outra vítima. Manuel Alves, de 18 anos, caiu na promessa do Febrônio de um emprego e tudo se repetiu. Ele foi tatuado, foi abusado sexualmente. Conduzido até a casa de detenção, o Febrônio começou de novo a abusar dos colegas de cela. Em 8 de agosto de 1927, ele foi liberado de novo, porque ele foi absolvido do crime que ele cometeu, de homicídio do Djalma Rosa, em julho do mesmo ano. No dia 13 de agosto de 1927, o Febrônio convenceu os familiares de Alamiro José Ribeiro de que ele deveria acompanhar ele, porque ele deveria aceitar uma oportunidade de emprego que ele tinha para o Alamiro em uma empresa de ônibus. Quando eles se encontraram num bosque próximo a Jacarepaguá, o Febrônio tentou abusar do Alamiro. O Alamiro tentou resistir, tentou brigar, e aí o Febrônio enforcou ele com um cipó verde que ele achou ali perto. O Alamiro morreu por asfixia e ele deixou o corpo ali, somente com a camisa e o resto das roupas ali dobradas perto. 2 dias depois, o corpo foi encontrado. Nesse mesmo dia que o corpo do Alamiro foi encontrado,
o Febrônio já estava tentando persuadir outro menino de nome Joaquim a fazer a mesma coisa. Essa oportunidade de emprego falsa que ele oferecia para todo mundo, mas, por sorte, o Joaquim conseguiu fugir. Febrônio então viajou para Petrópolis, onde ele ficou num hotel chamado Rio Branco. Novamente ele se passou por Dr. Bruno Ferreira Gabina e trabalhou como falso dentista na cidade. Dessa vez ele foi no alfaiate e mandou fazer um terno sob medida. Quando o alfaiate foi no hotel para receber a segunda parte do pagamento, o Febrônio percebeu que o alfaiate tinha um cisto no pescoço e se propôs a tratar. Então ele começou a tratar com tintura de iodo e fez um golpe rasgante que provocou assim uma hemorragia dolorosa, o que fez com que o alfaiate fugisse sem receber essa segunda parte do pagamento. E aí o Febrônio ficou livre disso, só que aí ele voltou para o Rio de Janeiro. Em 29 de agosto de 1927, ele abordou um menino de 10 anos chamado João Ferreira, que os familiares e amigos conheciam mais como João Joca. O Febrônio enganou os pais do menino, falando que ia levar ele para o emprego de copeiro. E aí, com ambos concordando, ele levou o menino embora. Quando eles estavam isolados na mata do Largo do França, o Febrônio prometeu para o menino que daria um terno para ele, caso ele fizesse uma tatuagem igual a que ele tinha, com as siglas. Amedrontado, ele consentiu e Febrônio realizou o procedimento usando uma tinta vermelha, agulha e linha. Mais tarde, eles seguiram juntos para a mata da Ilha do Ribeiro e o Febrônio estrangulou o João Joca com uma corda. O corpo do João Joca só foi descoberto no dia 7 de setembro daquele mesmo ano, despido e a 300 metros de onde foi encontrado o Alamiro, que também foi vítima do Febrônio. No dia 16 de agosto de 1927, a polícia foi avisada do corpo do Alamiro e do lado dele estava um boné. Na casa de detenção, o investigador teve a informação de que esse boné foi roubado de um detento pelo Febrônio Índio do Brasil no dia que ele foi libertado. A fotografia da ficha policial do Febrônio foi mostrada ao pai do Alamiro, que reconheceu ele como o homem que ofereceu um emprego na empresa de ônibus para Alamiro e levou ele embora junto com essa oportunidade de emprego. Febrônio foi localizado em 31 de agosto daquele mesmo ano, enquanto ele pegava um trem da Estrada de Ferro Leopoldina na estação Barão de Mauá. Ele foi conduzido à 4ª Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro, onde ele então foi reconhecido pelo pai do João Joca como o cara que ofereceu emprego de copeiro para o filho e depois desapareceu com ele. 2 dias depois, no dia 2 de setembro, o delegado Oliveira Ribeiro conseguiu a confissão do Febrônio sobre o assassinato do Alamiro, mas ele só foi confessar o assassinato do João Joca 8 dias depois. Ele declarou que ele cometeu esses 2 crimes em homenagem ao Deus vivo, que era o Deus da religião dele. Em 19 de setembro de 1927, o Febrônio foi denunciado pelo homicídio qualificado tanto do Alamiro quanto do João Ferreira, o João Joca. 2 dias depois, ele foi transferido da 4ª Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro para a casa de detenção. Vários garotos que foram assassinados pelo Febrônio, segundo a mídia, que divulgou muito esses garotos, não foram contados no processo porque não tinha provas concretas sobre eles. Também não conseguiram comprovar que o Febrônio matou o Dr. Bruno Ferreira Gabina, de quem ele se apossou do diploma, porque apesar de estar desaparecido desde 1922, também não tinha prova nenhuma, pista nenhuma sobre isso. Todos os 3 médicos que analisaram o Febrônio foram unânimes em declarar que ele tinha realmente uma doença mental e ele tinha uma alta periculosidade. Ele deveria então ser internado numa colônia manicomial judiciária para submeter-se a tratamento psiquiátrico. Em 1928, Febrônio foi levado diante do júri. Em 20 de fevereiro de 1928, o Dr. Heitor Carrilho, auxiliado pelo Dr. Manuel Clemente Reio, emitiu laudo pericial com as seguintes conclusões. A primeira: Febrônio Índio do Brasil é portador de uma psicopatia constitucional caracterizada por desvios éticos revestindo a forma de loucura moral e perversões instintivas, expressas com impulsões sádicas, juntando isso com ideias delirantes da imaginação de caráter místico. A segunda: as suas reações antissociais ou atos delituosos de que se acha acusado resultam dessa condição mórbida que não lhe permite a normal utilização de sua vontade. A terceira: em consequência, a sua capacidade de imputação se acha prejudicada.
A quarta e última foi a de que deve-se ter em conta, porém, que as manifestações anormais de sua mentalidade são elementos que definem a sua inegável temibilidade e que, portanto, ele deve ficar segregado pela vida para os efeitos salutares da defesa social em estabelecimento apropriado a psicopatas delinquentes. Armado com os possantes argumentos científicos desse laudo, o Dr. Letácio Jansen conseguiu a absolvição do Febrônio, e o juiz Dr. Ari de Azevedo determinou seu recolhimento a partir de 6 de junho de 1929 como o primeiro interno do Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro, renomeado em 1954 como Manicômio Judiciário Heitor Carrilho, em homenagem ao seu primeiro diretor, que havia falecido naquele mesmo ano. No dia 8 de fevereiro de 1935, o Febrônio conseguiu fugir do manicômio enquanto ele esperava os guardas trocarem de turno. E aí eles estavam ali distraídos, ele aproveitou disso, fez uma corda com lençóis amarrados e um gancho na ponta que ele usou uma alça de balde para fazer. Mas a sua fuga durou até o dia seguinte, porque aí foi o Bernardino Barbosa na delegacia dizer que o Febrônio estava na casa dele, escondido. O Bernardino contou que ele acolheu o Febrônio por conta de um pedido do irmão do Febrônio, que era amigo dele, o Agenor. Ele então decidiu procurar a polícia depois que ele viu nos jornais a notícia sobre a fuga e também sobre todos os crimes que o Febrônio tinha cometido. O Febrônio foi encontrado totalmente despido e levado de volta ao manicômio judiciário, onde ele ficou até a morte dele. Ele morreu em 27 de agosto de 1984, aos 89 anos de idade, de enfisema pulmonar. Seu corpo foi enterrado no cemitério do Caju numa cerimônia discreta e um enterro mais discreto ainda em 5 de setembro do mesmo ano. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Longo, porque tem muitos detalhes. É uma pessoa que fez muita coisa durante a vida, cometeu muitos crimes, tinha uma doença, né, que no fim nem foi tratada direito, percebida desde muito cedo, né, mas não tratada. E levou a todos esses crimes, levou a todas essas consequências. E eu queria saber o que vocês acharam disso, o que vocês acharam, fazia tempo que eu queria trazer isso pra cá. O que vocês acharam desse crime, desse criminoso, de tudo que aconteceu? Vai lá, me conta nos comentários, no meu Instagram, no meu Twitter, tanto faz, vamos trocar ideia sobre. E até terça que vem. Aos 89 anos de idade, de enfisema pulmonar. Por que eu fiz essa pausa enorme?